Agora vamos para o prato principal, a nossa tier list. Antes disso, você que está assistindo esse corte da nossa tier list, se inscreva, seja membro do canal. A gente está aqui todos os dias, 10h30 da manhã, menos os dias em que a gente não está, como por exemplo hoje. Vamos começar esse pandemônio chamado tier list? Hoje nós estamos aqui direitinho, sem briga por categoria, com todos os nomes e carinhas colocadas. Então hoje é para ser, em tese, uma tier list de paz. Briga, que loucura. Vai. Vago, você que riu primeiro, você vai começar. Fábio, Vago, como é que foi a análise da partida do Fábio para você? Cara, eu acho que a gente... Eu tenho os dois nomes, né? A capa do Sodanense dá um spoiler do que eu penso para a disputa de craque do jogo. Eu coloco o Fábio ali, não chancelando ele como a única opção que vai ter que ficar ali. Mas para mim, como alguns jogos, eu coloquei o Fábio como ok, porque não fez grandes defesas, não teve culpa nos gols e tudo mais. Hoje, para mim, vai para craque por isso, porque eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável pela manutenção da vitória do Fluminense. Então, para mim, o Fábio tá na briga ali, pelo craque do jogo. E acho difícil alguém tirar, mas vamos embora de craque do jogo. Eu tô de acordo. Você, Igão? Cara, acho também que o Fábio é o tipo de partida para craque do jogo, né? Quando ele faz as defesas que faz, quando ele faz a defesa ali praticamente no último minuto, são 3 pontos bem na conta dele, né? Claro que o Castilho teve a importância, a gente vai falar dele já, mas por enquanto é o craque do jogo, assim. Eu acho difícil até que a gente mude, mas eu concordo com o Fábio. Foi realmente uma grande partida do nosso belíssimo Fábio Davidson. Que diferença, né? Que diferença. No sábado você tem um goleiro praticamente garantindo a vitória de um time, dando os 3 pontos para o time. E aí no domingo você tem o goleiro da seleção, aos 2 minutos, dando um gol para o adversário. Então, é isso que eu queria dizer. Pois é. Hashtag Fábio na Copa. Já voltando com você, Igão, partido do nosso lateral, Cláudio o Tricolor. Como é que foi o jogo do Guga? Olha, para mim foi um bom jogo, acho que ele foi bem. E ele fez o que eu queria, imaginava, e o que a gente levantou aqui a bola no pré-jogo, né? A gente gostaria de ter o Guga de titular, eu não lembro se eram todos nós, mas eu pelo menos falei isso, para que a gente tivesse um poder um pouco maior ofensivo, porque eu estava sentindo falta disso com o Samuel Xavier. Samuel Xavier, apesar de ser melhor ofensivamente do que o Guga, ele parece estar mal fisicamente, aquela coisa de início de temporada, não sei se é a idade já pesando também, mas enfim, eu estava sentindo falta de jogadas de ultrapassagem, jogadas de linha de fundo, e a gente teve isso, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei que o Guga teve pelo menos 2 lances ali que dava para botar na área, e o Castillo estava lá e a gente não colocou. Mas eu acho que isso ainda é muito cacuete de como o time joga com o John Kennedy, do time lembrar que agora ele tem um 9 alto. No primeiro tempo a gente tentou mais, no segundo tempo a gente simplesmente não tentou. Eu acho que a gente não colocou a bola na área aérea nenhuma vez. Mas independente disso, eu acho que o Guga fez uma boa partida. É um time que ele conseguiu encurtar espaço, não deixar muito cruzamento. Quando entrou o Coelho, ele teve um pouquinho mais de dificuldade ali pela esquerda, mas eu acho que isso é natural também, porque o time também cansou. Então, o cara que ajudava nesse corredor ali, por exemplo, um Canóbio, já estava mais cansado também, então ficava mais no mano a mano. Eu acho que foi uma partida boa, né, do Guga. Eu acho que eu não consigo enxergar o Guga nem ok, nem mal. Eu acho que ele foi bem. Eu colocaria ele como bem, não sei vocês. Vagão? Para mim é isso. Para mim o Guga foi bem ao ponto de parecer estar um nívelzinho acima, né, do Samuel Xavier nesse início de ano. Sou fã do Samuel Xavier, acho ele um cara importantíssimo. Acho ele um cara melhor do que o Guga quando os dois estão na ponta dos cascos.
mas não consigo ver o Guga como o primor defensivo e o nulo, o primor defensivo e o nulo ofensivo. Acho o Guga muito bom nesse sentido também. Ele busca a tabela, ele centraliza o jogo, ele dá opção no ataque. E isso meio que mostrou isso. Eu acho que o Guga foi bem. Dá pra gente abreviar a resenha e classificar o Guga como bem. Eu acho que ele também foi bem, só me levanta ainda a pulguinha atrás da orelha de que quando o Coelho entrou e eles mudaram o sistema, eles começaram a jogar com 2 caras no corredor do Guga, ele sofreu com o Coelho, que é muito bom jogador, diga-se de passagem, tá? Não sofreu para um bagre qualquer, não. É um cara bom, um cara que eu gostaria, por exemplo, de ter como opção no elenco do Fluminense. Mas é importante o Guga também entender que ele precisa de consistência. Na verdade, tem muito jogador nesse time que precisa de consistência. Você tocou um ponto bom, né? Eles dobraram ali, então aí complica pro cara, né? Eles deram uma dobra. Vamos falar primeiro dos laterais e depois a gente fala da dupla de zaga? Vamos de Guilherme Arana. Começando por mim, eu achei uma boa partida do Arana, boa o suficiente para ele, de fato, entrar na conversa, se já não é momento da gente inverter essa ordem de prioridade. Achei que ele foi muito bem no que ele não é tão bom, defensivamente. Acho que, como o Galo jogou com 3 zagueiros, 2 volantes, com um ala do lado direito que não estava correndo tanto, Preciado não foi tanto na linha de fundo no primeiro tempo, ele ficou mais preso porque a bola tinha que ir para o Savarino não tinha tanto espaço para ele fazer ultrapassagem. Mas eu gostei muito do que eu vi do Guilherme Arana, além de ter dado mais 3 ou 4 porradas, que assim, meu irmão, jogou contra o teu time, tá puto com os caras, tem que sentar o aço mesmo, deu porrada no Hulk, deu porrada nos caras, deu porrada em todo mundo. Para mim, Guilherme Arana está no limiar do bem para o muito bem. Vagão? Eu ficaria nessa dúvida. Eu iria no bem, porque eu sempre vou por aquela linha, né? O Arana ele pode ter um jogo ainda melhor. Então, acho que o muito bem, para mim, é onde ele vai estar quando ele jogar próximo do melhor que ele pode. Como ele não chegou nesse nível, ele para mim foi bem. Então, e um René com uma atuação dele, talvez seria muito bem, né? Porque não dá para esperar tão mais do René, que vale lembrar, cara, que vem bem. Essa dificuldade do Zubeldia de escolher o titular, né? Para mim é justa. Que o René ele também vem entregando, né? Quando joga. E a substituição e o time escalado com Guga e Arana, para mim era um sinal claro que a gente teria muito apoio, né, dos 2 laterais para justamente buscar o Castilho na área. Isso não aconteceu tanto. Então eu senti um pouco de falta do Arana fazendo a principal função dele, que é a facilidade de chegar na linha de fundo para buscar esse passe, entendeu? Então eu boto o Arana bem por conta disso. Senti falta dele chegar mais na linha de fundo, fazer mais cruzamentos buscando o Castilho, que era onde eu chancelaria ele como muito bem. Então, vou de bem para o Arana aí. Bem com setinha para cima, pode ser? Igão? Cara, eu acho que, discordando só um pouco aí do Vago, né? A gente realmente sabe que o teto do Arana é muito maior, muito mais alto, né? Mas analisando a partida em si de ontem, eu diria que ele, de ontem não, né? De sábado, eu diria que ele foi muito bem, porque defensivamente ele foi crucial naquele contra-ataque que ele salva uma enfiada, que ele tá virando o corpo, ele dá meio que um carrinho e trava a bola, o cara ia entrar na cara do gol. Ele, como você falou, eu achei que defensivamente ele foi muito bem mesmo. Ele fez pelo menos 2 grandes ultrapassagens pela esquerda, que aí a gente vai chegar daqui a pouco nos nossos meias, que era a bola só para rolar para ele fazer o cruzamento, e o Savarino escolheu a pior jogada, que foi trazer para dentro e chutar. Claro, ofensivamente talvez faltou alguma coisa? Faltou, mas eu colocaria aí muito bem, até porque eu acho que ele foi melhor do que o Guga. Então, se ele foi melhor que o Guga, ele tem que estar no muito, muito bem. Foi uma grande partida, eu acho que foi muito bem, assim, claro que faltou alguma coisa outra ofensiva, mas eu achei que ele foi muito bem, principalmente defensivamente, que é onde ele talvez não seja tão bom, né? Então, assim,
Eu colocaria muito bem. Acho que só para a gente poder alinhar, eu colocaria ele no muito bem se fosse a partida que determinasse que ele é titular. Não foi essa partida ainda. Ele ainda precisa desse jogo para chamar de seu, que eu acho que é o que o Vago falou. Falta ainda uma partida do Arana para ele falar assim: opa, René, obrigado, tá, querido? Titular da posição sou eu. É isso. Vamos de bem? Pode ser. Aí só trazendo aqui o pessoal, o Desei falando que o Arana foi burocrático. Em certo momento, realmente, o jogo ficou burocrático de uma maneira geral. O João falando que o Arana estava preocupado com a defesa. E é importante, quando você joga como lateral, você se preocupar também com a defesa, até porque você não é ponta. O Fá falando que foi foda, o Zuba falando que o René é melhor. É complicado mesmo. O João tá me sacaneando aqui, perguntando se eu sou o Zubeldia. Acontece, coisas da vida. Tá mutado, Vago. Tá no Não, agora é o meu dia, agora é. Tem que ser. Pra frente é só o meu dia agora, tô lá. Rapaziada, vamos falar então da talvez a maior discrepância. Não acho que talvez seja a maior discrepância, porque também tem outras coisas pra gente falar. Mas vamos falar da dupla de zaga. Vamos fazer um 2-1? Igor, começa aí. Freitas e Gemes, como é que você viu a partida dos nossos dois zagueiros? Cara, eu acho que os dois foram muito bem, tá? A gente pode lembrar aí de um lance ou outro, como o Vago trouxe, né? Uma cabeçada que talvez o James não tenha tido o tempo da bola ali e tomou nas costas. Eu nem me lembro, essa cabeçada que você tá falando, o cara cabeceia para fora? Por cima. Porra, sim. Geral, o coração parou por 2 segundos. O cara testou inteiro, sozinho na área, da pedrada. Só que a gente... O James, para mim, pesa a favor dele salvar um gol. Literalmente, ele salvou um gol. Que o Fábio faz a defesa e aí o centroavante deles lá, né? Chuta e a bola tá entrando e ele salva o gol. O Freitas, não, a bola ia para fora no chute do Hulk. Depois eu revi lá no Maracanã, eu achei que era dentro do gol. Depois deu para ver que a bola ia para fora. Mas já o Freitas, eu acho que ele foi mais regular do que o James. Assim, foi uma boa partida do Freitas. Não teve os erros capitais. Teve ali um lance ou outro que ele tentou dar um passe, meio que a bola parou no pé dos caras. Um chute que ele foi saindo, mas nada que seja perigo de gol, que é o que a gente mais sofre com o Freitas, né? Então ele fez uma boa partida também. A defesa não tomou gol no fim das contas. Cara, eu não sei, hoje eu tô muito bonzinho, né? Praticamente eu coloquei todo mundo eu coloquei todo mundo como muito... eu coloquei, porque eu acho que foi uma partida muito mais da defesa do que do ataque, eu acho. Então eu coloquei todo mundo muito bem, eu botaria os dois muito bem, e aí vocês discordem aí, também não são obrigados a ficar os dois juntos, mas eu colocaria, na verdade, é difícil, né? O Freitas eu achei que foi melhor do que o James, mas o James salvou um gol em cima da linha. O Freitas não salvou, né? Mas enfim, para mim os dois foram muito bem. Vago? Cara, eu acho que o Freitas foi melhor do que o James. Até porque ele participa mais do jogo como um todo, né? Com a bola no pé, a saída de bola. O James foi o cara da sobra. Ele foi o cara que marcou o Hulk, né? Exato. E a gente pode dizer que ele anulou o Hulk. Ele é o cara do primeiro combate, ele é o cara de sair jogando, mesmo diante de todo o fio desencapado que envolve o nome dele, ele é o cara que tá ali para botar essa cara. Ele é o líder dessa zaga, não tem jeito. Você tocou num ponto muito bom, né? Ele tem uma cabeça muito boa, né, cara? Porque outro cara já tinha sucumbido com a quantidade de vai assim. E o quanto ele... Eu acho isso legal. Acho isso muito importante. Personalidade tem, né? Eu acho que isso diferencia, cara, os jogadores que vão... Assim, ele pode não dar um grande jogador, tá? Mas isso é o que diferencia o cara de ser um grande jogador, um jogador de time grande, um jogador de boa carreira, de um cara que às vezes é um zagueiro com mais técnica que ele, melhor do que ele, mas que não tem um mental tão forte, e aí o cara sucumbe, o cara some no futebol, e aí faz uma carreira de clubes médios, sabe? Para jogar numa Tailândia da vida. Não se forma aquele jogador de jogo grande, né? E o Freitas, se ele ajustar, ele não vai ter jogo grande para fazer ele baixar a cabeça.
Mas, enfim, tudo vai depender dele também de estancar essa sequência de merda que ele foi fazendo até chegar nesse ponto quase que insustentável, né? Mas é de joguinho em joguinho que a gente vai valorizando. Eu coloco o Freitas um pouco acima. Eu acho que a gente, depois da partida desesperadora contra o Vasco, depois tu bota qualquer melhor momento, vai ter esse lance. Com certeza que foi um lance de perigo de gol do Atlético muito, muito forte. Ele faz exatamente o mesmo, proporciona, né, o mesmo lance que fez a gente perder o jogo pro Vasco. O Vasco sem precisar. É engraçado, né? Tu fala isso, vai para um corte, aí sem o contexto, o nego só fez o gol. Pô, o ponto é que o Vasco não precisou fazer nenhum esforço para fazer os gols. Cruzou 2 bolas na área, a zaga entregou e tomou os gols. O Vasco não precisou botar volume de jogo, começar a jogar muito mais e conseguir fazer os gols. Foram 2 cruzamentos ali que a vaca foi pro brejo. Então, ainda muito carregado desse jogo, né, não teve nenhum espaçamento, foi o jogo seguinte, né, dessa merda. Ver o Freitas de novo, sem tempo de bola, marcando a bola, na verdade, né, e não o jogador. Quando aquela cabeçada Freitas, né, cara? aconteceu. Você tá desde o início da fala falando Freitas, mas eu acho que você tá falando do James, né? Tô falando do James. Agora do Era James. o que tava Freitas. Eu falo, cara, o Freitas não jogou contra o Vasco. James. Importante. Falei errado. Então, diante desse trauma pós jogo merda contra o Vasco, quando eu vi aquela cabeçada ali, quando eu olhei e vi que era o James, eu falei, puta que pronto, vai virar problema crônico agora de bola aérea. A peneira tá ali, né? Quase tomou mais um gol de cabeça. Então, isso para mim afetou a atuação do James, que é muito bom. Eu acho que ele tem que, ao mesmo tempo que o Freitas tem que cuidar muito de não dar mole nessas bolas pontuais, o James tem que trabalhar para ontem pegar a referência do atacante para que ele não caça borboleta com a cabeça, que é o que ele já fez aí em 2 jogos seguidos. Então eu vou colocar o Freitas um pouquinho acima do James e eu vou de Freitas bem e James ok. Dito isso, Midjan e Freitas. Não, 2 canhotos, impossível. Não, porque isso é uma piada, né, mano? O nosso último corte terminou exatamente assim, né? Dito isso, Midjan e Freitas, porque ninguém aguenta mais o tempo, que é loucura. Vira loucura. Eu vou, Cara, posso dar aqui o meu, porque aí vai foder o rolê, a gente vai ter que... você vai desempatar, eu acho, porque ficou bem Eu vou criar um problema maior. Eu vou falar primeiro do que eu acho que vale a crítica, tá? O James, considerando a bola aérea contra um time que jogou a base de bola aérea, ele não teve uma partida boa, tá? Só que você não tem como falar que foi mal um jogador que salva um gol, pô. É a função dele. O James salva uma bola em cima da linha, no final do jogo, uma loucura. Do mesmo jeito que também só tem aquele abafa dentro da área, porque o James, porra, a bola passa e ele só cata a borboleta. Então, para mim, o James é ok, porque salvou o gol. Agora, a gente tem que conversar sobre a instituição do Freitas Toca. Você gosta de X-Men, Igor? Não. Não gosta de X-Men? Eu também não, mano. Eu poderia até interromper gritando, mas... Vamos lá. É porque, assim, quando fala tu gosta, eu já levo pro lado do cara que conhece, que lê o quadrinho. Não, fica tranquilo. Se tu jogou o programa do Street Fighter vs X-Men, você vai entender o que eu tô falando. Sabe o que é o Ciclopes? Não, conheço, vejo os filmes, mas assim, para mim é passatempo, é filmezinho de cinema, etc. Lembra que tinha o Juggernaut, que é aquele maluco enorme, que ele tem uma cúpula na cabeça dele para não ter controle psíquico? É o Freitas Toca, porra. É o nosso Juggernaut. Botou a touca, a cabeça começou a funcionar ali no tranco, na pressão, meu irmão, e jogou um absurdo, cara. Ele consegue, com uma partida, que não é a melhor dele pelo Fluminense, ganhar paz para poder trabalhar até o jogo do Corinthians. E, além disso, ele transforma um ódio num ranço e a curiosidade do Mijan. Então, contra o Corinthians, provavelmente Freitas titular e com razão e merecimento. Para mim, muito bem. Então, Igor foi dos dois bem, né? Eu fui dos dois muito bem.
Eu fui de... Não, desculpa, eu fui de Freitas, James bem, Freitas muito bem, foi isso mesmo. Te incomoda Freitas muito bem, Vago? Então, não incomoda porque eu não coloquei o peso do partida sem tomar gol, né? Então, assim, quando tu tem um jogo onde tua zaga não toma gol, os zagueiros eles já tendem a assumir a casinha. Então, se eu botei bem, ok, e pro muito bem, para mim tá tranquilo. Eu só fica claro para mim a diferença entre a atuação do Freitas pro James. Eu acho que do Freitas foi melhor também. E aí eu e você concordamos no ok do James. Justificamos para você, Igão? Tá ótimo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, já que a gente está falando de Freitas. Eu lancei a enquete de quem foi o craque do jogo contra o Atlético Mineiro. Então as opções são Fábio, Castilho, Freitas e Canóbio. Parece que eu estava prevendo. Vocês querem uma parcial? Se o Freitas não for o líder, tá errado. Mentira. Fábio 82%, Castilho, Canóbio e Freitas 6%. Iguais, cada um deles. Tá bom. Vamos partir para o nosso meio de campo. Vamos entrar nos nossos irmãos siameses, mas que não são tão siameses assim. Hércules e Martinelli. Bicho, para mim, partidaça do Martinelli jogando D5, tá? Só significa que o que ele estava precisando mesmo é continuidade. Mas a partida do Hércules, apesar de ser uma partida dinâmica, uma partida que foi boa, me dá a sensação de que a gente precisa de um 5 de imposição física. Porque contra um time extremamente junto e pouco espaçado, como foi o time do Atlético Mineiro, o Hércules, em certo momento, ele começa a perder utilidade, principalmente quando o Lúcio não está muito bem e quando o Savarino também não está muito bem. Então ele fica meio cacete. E aí, o que eu faço? Eu não sou 5, eu não sou carregador de bola, eu não sou... E aí, o que eu faço? Então, para mim, Martinelli muito bem e Hércules bem. Igão, devolvo para você. Martinelli muito bem, Hércules bem. A gente trocou muita ideia durante o jogo ali, né? Sobre os dois. Eu acho até que eles revezaram bem, mais do que antes. Entre 5 e 8 ali. Eu vi por muitos momentos o Martinelli um pouco mais adiante, mas depois ele vinha para construir mais de trás. Eu acho que com o Martinelli, quando joga de 5, né, ele se torna aquele nosso 5 europeu. É o Pirlo por trás do Gattuso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem o Gattuso para quebrar, né, que não é o Hércules. E aqui no Brasil a gente joga diferente. Então, a gente precisa do Bernal para ter o Martinelli mais jogando mais ali e tudo. Mas achei que os dois foram bem. Assim, eu colocaria os dois como bem. O Martinelli realmente foi melhor do que o Hércules, que chegou mais uma vez na frente, teve o chute mais uma vez, né, para tentar aquele chute dele. Enfim, eu diria que os dois foram bem no jogo de ontem. Vagão? Eu vou de Martinelli bem, que ele é o cara que liga, né, nossa defesa ao ataque. A movimentação dele é toda essa. E é por isso que eu prefiro ele de 8, né, para poder justamente não ficar na situação de que às vezes fazer esse movimento e perder a bola numa área do campo mais complicada. Ele com um passo à frente e com 5 para proteger, deixa a coisa mais protegida, né? Então eu coloco, cara, para mim é Martinelli bem e o Hércules ok, porque o Hércules não teve, né, uma participação no jogo e fez o time andar que nem o Martinelli. Então eu acho que bem e ok fica justo aí, ao meu ver, para esses dois, porque o Martinelli para mim foi acima do Hércules, né? Então não tem por que botar os dois na mesma categoria. Com dó no coração, mas concorda com bem e ok aí, Igão? Concordo. Então Faz vamos sentido. de Martinelli bem e Hércules no ok. Acho que nesse jogo a gente poderia falar dos substitutos, mas só para deixar um parênteses aqui que a gente vai falar um pouco depois. Quase todos os nossos substitutos entraram com 44 quase do segundo tempo. Então, assim, impacto zero que tiveram no jogo. Inclusive, a entrada deles teve mais impacto
pelo atraso do que propriamente pelos jogadores. Vamos entrar agora em terreno espinhoso? Vago, partida de Lúcio Acosta. Pode colocar no mal. Não se escondeu do jogo, tentou, buscou, mas eu acho que não conseguiu ser o comandante do meio-campo, o cara para criar as oportunidades de ataque. Isso não é uma crítica, é só uma opinião com relação à atuação dele no jogo. Para mim, o Lúcio Acosta foi mal por ter sido bem abaixo daquilo que a gente está acostumado e do que o time precisa, que ele, na função dele de 10, né, de camisa 10 ali, precisa exercer. Então, principalmente se a gente comparar as atuações, não é nem sobre as melhores, não. As últimas atuações, para mim, ele foi bem abaixo. Quase fez um golzinho igual o que a gente tomou do Vasco, de cortaram a bola de cabeça no escanteio, a bola veio no pezinho dele, ele dá uma chapada e não entra. E basicamente isso. Acho que ele não conseguiu impor o jogo dele nessa diante do Atlético. Não conseguiu fazer, não. E o chute foi bem parecido, né? Porque não foi um chute forte, assim como o do Nuno não foi, mas teve direção, né? O dele não teve, o dele passou perto. Pois é. Eu acho que o Lúcio Acosta... porrada, né? O Nuno pega de peito de pé, o Lúcio tenta colocar. Mas eu digo, os dois tiveram o mesmo peso, mais ou menos. Cara, eu acho que o Lúcio Acosta foi a nossa cueca rasgada do jogo. Né? O Lúcio Acosta foi muito abaixo. Ele errou demais e ele cometeu os erros que aconteceram contra o Vasco, que eram erros assim de domínio, de dominar a bola sempre, ela sempre escapava um pouco mais e aí ele tinha que correr atrás dela, né? Uma coisa que ele faz muito bem é o trato com a bola. E isso, quando isso acontece, a jogada perde dinâmica, perde velocidade. E isso prejudicou um pouco o nosso ataque como um todo ontem, no sábado. Eu não sei, para mim ele foi cueca rasgada, assim. Dando meus dois palitos sobre Lúcio, eu não acho que ele é o cueca rasgada, porque teve um cueca rasgada a mais do que o Lúcio no jogo. Mas eu achei mal. E aí começam a aparecer alguns padrões. Então, assim, meios de campo muito congestionados, o Lúcio está tentando fazer bola fazer curva, e tem bola que não vai fazer curva. E não é sempre que ele vai conseguir driblar todo mundo. Depende muito do juiz, por exemplo, que está apitando o jogo. Tem juiz que não dá falta, nem nele, nem, por exemplo, dá no Soteldo. Não é difícil de lembrar do Fluminense Cruzeiro, antes da saída do Ares, que o Soteldo entra no jogo e, cara, o juiz não dá uma falta no Soteldo em momento nenhum do jogo, porque o cara é baixo. Então, acho que falta um pouco nesses jogos um pouco mais complexos do Lúcio ser um pouquinho mais Paulo Henrique Ganso. Dar um passinho para trás, ajudar mais na construção para tentar sair um pouco dessa zona aí do agrião que está atrapalhando ele. Para mim, eu coloco o Lúcio no mal. Vamos de mal? Para mim, sim. Vamos ver se joga. Se não tiver nenhum cueca, vai ele. Vamos ver se aparece algum cueca aí. Igão, sua vez, Savarino. Cara, Savarino, para mim foi mal também, mas eu acho que ele foi menos pior do que o Lúcio. Assim, eu não consigo enxergar o Savarino como cueca rasgada desse jogo. Eu acho que ele conseguiu desarmes, ele conseguiu ajudar o Fluminense enquanto teve força física naquele lado esquerdo ali. Ele tomou decisões erradas, mas enfim, fez umas tabelas, tentou chutes, teve bolas, como eu falei, que teve a passagem do Arana ali, ele não deu. Mas eu não consigo, eu acho que o Savarino jogou, o Lúcio Acosta foi pior do que ele. E como tem que ter um cueca rasgada, acho que o cueca rasgada é o Lúcio, não o Savarino. Então eu colocaria ele como mal. Para mim, eu achei o Savarino mal também. Acho que ele foi meio que um samba de uma nota só. Ficou insistindo muito naquela jogada de cortar para dentro e chutar. Só que é muito complicado a gente também falar mal, porque o traidor, horas depois, faz exatamente a mesma jogada, com o Piquerez puxando marcação pela esquerda, ele corta para dentro e chuta. No nosso jogo, o Everson pegou. No jogo deles, o Rafael tomou o gol. É isso.
Então, não acho que tenha sido o cueca rasgada também, não. Tá? O meu cueca rasgada não é ele, mas a gente pode debater depois. Para mim, mal. Vagor. Cara, para mim, ok. É uma partida ok de um jogador que pode fazer muito mais, né? Mas é isso, o cara buscou uma partida de 1-0, onde o time não criou muita coisa. Aí tu vê um cara que briga pelo jogo, rouba bolas. O cara que busca finalização. É um jogo ok, né? Ao meu ver. E eu acho que o que faltou muito aí para elevar o nível não só dele, mas também do Acosta, foi aquela troca, né, de posição que eles sempre faziam. O Acosta abriu um pouco mais para fugir de uma zona mais densa que é o meio-campo, né? E aí o Savarino centralizar um pouco mais, ou os dois dobram lá e você tem um Canóbio, né? Afunilando mais, e o Hércules e o Martinelli dando o suporte. Então, assim, faltou um pouco mais da movimentação que a gente estava vendo e estava funcionando muito bem. Mas eu acho que pelo que buscou o jogo foi uma atuação ok. E o Savarino ele nunca pode estar no ok, tá? O Savarino, quando ele está no ok, é um sinal de que ele não conseguiu jogar o que se espera dele. Acho que eu coloco ele aqui no mal, mas na frente do Lúcio, assim, mas já quase subindo pro ok. Porque eu acho que por mais que ele não tenha sido tão mal quanto o Para Lúcio, mim não tem como colocar os dois na mesma coluna. O problema é que vocês. Vou zoar aqui, né? Claro. O problema é que vocês erraram em não colocarem o Lute como cueca rasgada. Eu pelo menos, estou dentro da coerência. A gente pode descer o Lute. Vocês não. Eu botei o Lute ok, eu botei o Savarino ok e o Lute mal. Não, entendi. O cueca rasgada é a decisão do final, que eu ainda falei. Pode ser que seja ele. Vamos ver quem. O cueca rasgada tem que ver o resto aí. Eu vou deixar aqui o Savarino no ok, porque eu não quero fazer mal ao nosso Sava, mas o nosso Sava é aquele ok quase no mal ou o mal quase no ok, tá? Cara, porque se for botar o Sava no mal, o Hércules vai ter que descer também, que não participou tanto do jogo, não agregou tanto no jogo. Ele só compôs ali o meio-campo e teve alguns momentos meramente ok mesmo. Mas, enfim, é isso. Eu também procuro comparar com o jogador que está do lado, né? Então, para mim, o Savarino e o Hércules estariam na mesma linha desse jogo. Maravilha. Hércules no ok. Hércules não, Savarino no ok. E agora vamos para o nosso anjo de cabelos loiros e olhos azuis, convocado para a seleção uruguaia, acertou um cruzamento. Eu estou canobizado. E não é porque eu estava com a camisa da Rasta-Flu, porque eu não estava, tá? Para mim, Canóbio muito bem. É isso. Igão? Muito bem. Canóbio muito bem. Canóbio muito bem. Acertou Poupa tempo, então, cruzamento. Poupa tempo. Cara, aquilo, eu soltei já aí que para mim o Canóbio não está mais em prova, ele já é um jogador fundamental, importantíssimo para esse time. Para mim, o cara. Aí tu fala, né? Um jogador que dá assistência assim, mas o cara aí pegou o número. Eu falei, cara, você é questão de tempo, cara. Assim, ele já mostrou que não é essa merda toda que pintavam. Por que pintavam, né? Porque gastou 30 milhões, aí é para atacar a diretoria, aí cria essa narrativa, muita gente compra, aí tenta validar em 2, 3 jogos e o cara tá tendo que ir. Né? Fila de desculpas do Canóbio é uma possibilidade. E a gente vai ter jogos, né, dele que vão estar abaixo, como todo mundo tem. Aí vão falar lá, fala aí agora. Então, para mim, o Canóbio já saiu dessa fase de ficar todo jogo, é bom, é ruim. Ele é bom e ponto. Vai ter atuações melhores e piores, como todo jogador tem, mas ele é um jogador excelente, importante para o time do Fluminense. E aí, doa quem doer, o Canóbio já está nesse lugar que não é possível. Que ele precisa fazer mais alguma coisa para contar com a confiança do torcedor. Vamos lá, Vago, você começa então com o nosso pescoço, orelha e pé. O nosso urso branco, o cara que meteu o gol que fez a gente ganhar o jogo. Pois é, acho que esse é o grande peso para ele, para muito bem para mim. Eu acho que vão ter jogos do Castilho que a gente vai poder questionar ele por atuação. Só que muitos outros ele vai mal, ele não vai participar tanto do jogo porque o time não conseguiu jogar como tem que jogar para quando tem uma visão desse. Então foi o que meio que aconteceu nesse jogo.
a primeira oportunidade que se teve de um cruzamento na área, ele tá lá para cabecear e depois isso acaba. O time para ou de fazer ou de conseguir fazer, né? Também tem sempre a possibilidade do adversário ter conseguido neutralizar essas ações, o que eu não acredito tanto. Então, nesse caso de hoje, se a gente fosse esquecer o gol, né, que é muita coisa, ele estaria num ok para mal ali, né? Mas não por conta dele não ter conseguido executar as jogadas que ele foi acionado para fazer. Isso faz muita diferença. O novizão ele precisa ser acionado, o novizão o time precisa ajustar para jogar para esse cara. E se o time não conseguir fazer isso, isenta um pouco o novizão de responsabilidade. Então, porra, o cara consegue participar fazendo mais uma vez de uma porrada de parede. As faltas que ele sofre ali por estar disputando essa bola e, consequentemente, faz a gente conseguir sair de determinada pressão. E a letalidade de um cara que tem uma chance, faz um gol e que dá a vitória, né, acaba subindo um pouco a coisa. Então eu coloco ele muito bem por isso. Porque se teve uma chance e guardou um gol, né, participou do jogo de um time que não jogou em função, né, desse 9, para mim não tem como não colocar ele como muito bem. Igão? Muito bem, muito bem. Eu também coloco ele no muito bem e só queria dar esse 5 palavrinhas, que é o seguinte, é um 9 definidor. O cara que começa e desempata um jogo, que faz um gol de vitória, mostra poder de decisão. Ele foi contratado para demonstrar poder de decisão, fazendo um gol de cabeça, fazendo o time dá para ele uma oportunidade que a gente não estava vendo acontecer. O Fluminense quase não cruza a bola dentro da área, e quando cruza para a meia altura, para a galera baixa. O Serna apareceu em alguns jogos fazendo isso, né? Engraçado. Então, meu amigo, é muito bem. Porque o que ele está se propondo a fazer é que quando ele não marca, ele vai mal. Quando ele marcar, ele vai muito bem. Ele é um 9. É isso. E é um muito bem, quase craque do jogo, tá? Isso é importante dizer. O cara que resolveu o jogo. Ele, além de ter feito o gol, ele fez ótimas tabelas, ele saiu da área, você vê que ele sabe tocar a bola, não é um completo cego, isso a gente já tinha dito, né? Fez boas tabelas, boas paredes, brigou, dessa vez conseguiu ganhar mais bolas que foram enfiadas para ele brigar. Então, assim, é um muito bem, quase craque do jogo, é isso. Eu vou agora aqui de pacotão das substituições. Eu acho que vocês não sei se vocês vão discordar de mim, mas acho que não vale a pena a gente querer avaliar nem Soteldo, nem Ganso, nem Alisson, nem Serna, porque todos eles entraram com 44 minutos de jogo. 41. Entraram 41. Com 39 para 40, mas 41 que eu acho que o cara pitou, sabe? 39 eles estavam ali na beira do campo. É muito pouco. Para mim, os 4 assinou a súmula. Para mim também. E aí, eu queria adereçar o nosso cueca rasgada, na minha opinião, que foi o Luiz Beldia. Trágico a falta de senso de urgência dele na metade para o final do jogo. Trágico. Uma coisa, você está com o jogo no controle e você vai esperando para ver o que está acontecendo. Aos 35 do segundo tempo, meu amigo, você tomando sufoco dentro de casa, ganhando só por 1-0 e vendo a sua zaga começar a colapsar, cara, faltou o senso de urgência. E uma coisa é você ter falta de senso de urgência dos jogadores em campo, porque são 11 personalidades. Tem uns caras que desligam mesmo, acontece. Jogador de futebol não vai ser o primeiro que desliga, nem vai ser o último que desliga. Agora, o treinador que está ali para analisar e poder eventualmente fazer as alterações para poder garantir um resultado ou mudar um resultado, o cara não ter o senso de urgência do que o Fluminense precisava de perna, cara, para mim isso daí é jogar contra si mesmo. E nenhum dos 11 que estavam em campo jogou contra si mesmo. O Zubeldia jogou. Então, para mim, o cueca rasgada do Fluminense Atlético Mineiro é o Luiz Zubeldia. É um bom ponto, Magão? né, cara? Me convenceu. É um bom ponto, assim. O que eu acho, né? O Zubeldia,
a sensação que ficou esse jogo e que me preocupou muito, além de eu já ter falado que ele esticou a corda, que ele demorou, provavelmente ficou receoso com as mexidas que ele fez contra o Vasco, é que, assim, beleza, o que eu acho que faltou naquele jogo? Ele estica a corda até os 39, sem nenhuma mudança, e aí ele faz 4 de uma vez. A sensação ali era o seguinte, ele poderia ter feito... Ele não faz uma, quase nunca, já repararam? Talvez nunca. É sempre de 2 em 2 ou 3. Por que não, aos 20, 25, ele faz uma? Já dava para identificar ali que o Fluminense, que alguém perdeu perna, ou que o Fluminense, né, sucumbiu fisicamente para o Atlético, ou até mesmo a mexida. O Atlético muda um pouco, né? Quando ele põe outros jogadores. Ali já daria para fazer uma mexida. E aí, de repente, aos 39, ele faz mais 3, mais 2. Não, mas ele segura, estica a corda e faz todas ao mesmo tempo aos 41, né? Isso foi preocupante. Você fica com meio time, porra, naquele período que exige uns 2, 3 minutinhos ali para poder entrar no jogo. Aí, pô, tu tá ali no final, numa tensão, o cara acabou de entrar, não tá nem dentro do jogo. Porra, meio time é muita coisa para mexer, né? Isso que cara, e ele não ganha os 1 ou 2 minutos de cada parada para substituição que esfriaria o jogo. Exatamente. Ele abre mão, cara. Ele de fato não teve senso de urgência. E isso é muito preocupante. E sabe o que aconteceu nesse jogo também? O time já vinha mal, estava num período ruim do jogo, seja por conta do Atlético querer buscar o empate, seja pelo fato da gente já querer segurar 1-0, mas principalmente porque alguns jogadores já não estavam aguentando mais, já não estavam mais participando do jogo. Aí ficou uma pressão do Atlético ali, porra, insuportável. Então, porra, o cara tentar mexer naquilo ali para tentar trazer de volta, né, o Fluminense para o jogo era fundamental. E aí, se ele mexe depois desse tempo que já passou, né, dele ter mexido, vão cair em cima das substituições. E não é pelas substituições, é pelo time que demorou a acontecer. Você já botou o time nas cordas ali. Quando o time está nas cordas, tu coloca algum jogador, 4 de uma vez, a tendência é que o time não consiga estar naquela pegada, né, que o final do jogo exige. Né? Os caras vão estar meio que aquecendo ali, entrando no jogo. Então, por mim, tá bem escolhida aí sua cueca rasgada. E o Lute escapou, hein? Lute, abre teu olho aí. Inclusive, eu acho que já prevendo que o Vitão ia no Zubeldia, quando ele disse que a cueca rasgada dele não era o Lute nem o Savarino, eu criei mais uma enquete, incluí o Zubeldia, mas está dando 75% para o Lute, 25% para o Zubeldia, poucos votos ainda. E só para a gente lembrar aquela última, né? O craque do jogo foi mesmo o Fábio com 83%. Merecidamente, o Castillo desempatou com os outros dois, virou 9%. Freitas e Canóbio com 4% no mesmo nível. Acho uma sacanagem com o Jugenalt tricolor. Dito isso, rapaziada, que o Matheus sente com o Zubeldia, renova esse contrato até 2064.